Tragédia! Aconteceu hoje às 5h15 da manhã. Padre Pio deixou uma mensagem assustadora. A primeira sensação foi de silêncio, mas não um silêncio comum. Era como se o tempo tivesse congelado exatamente naquele instante. Algumas pessoas dizem que sentiram um frio na espinha. Outras que ouviram um sussurro que não vinha de nenhum lugar visível. Uma senhora desabou em lágrimas no meio da missa. Outra segurou o terço com tanta força que quebrou as contas. E tudo isso por causa do que foi revelado naquela hora exata. Algo que estava escondido. Algo que não deveria mais estar em segredo. As palavras deixadas por Padre Pio não foram suaves. Não foram feitas para confortar. Foram feitas para despertar. E o despertar, para quem vive dormindo espiritualmente há anos, pode doer como uma pancada. Era como se cada frase atravessasse a alma de quem escutava. Não havia como continuar como antes. Uma senhora, de voz rouca e mãos trêmulas, disse que se sentiu como se alguém tivesse aberto seu peito com as mãos e mostrado o que ela vinha ignorando há décadas. Porque certas verdades não chegam para agradar, chegam para quebrar o que precisa ser quebrado. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Era madrugada, o céu ainda escuro, e mesmo assim, dentro da igreja, algo parecia iluminar cada canto, sem que houvesse vela acesa. Quem entrou ali naquele instante não esqueceu mais. Os mais sensíveis tremiam. Os mais céticos engoliram seco. E os fiéis, os que não faltam um domingo sequer, só choravam. Porque sabiam que aquela presença não era comum. Padre Pio havia avisado. Ele disse que os sinais seriam assim, silenciosos, mas inconfundíveis. Como uma mão invisível tocando o coração e dizendo: acorda, minha filha, ainda dá tempo. Quando uma mulher de 58 anos ajoelha sem forças no chão e repete o nome de Padre Pio como se fosse o último fio de vida a que ela se agarra, algo ali está acontecendo. Não é teatro, não é exagero, é desespero real, é dor verdadeira. São décadas tentando se manter de pé, enquanto a alma desmoronava em silêncio. Porque ninguém vê o que a mulher forte esconde. Ninguém sabe quantas orações engasgadas ela já sussurrou entre o travesseiro e as lágrimas. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro, o livro digital de Padre Pio com mensagens que estavam misteriosas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. Ela havia perdido a mãe meses antes. O filho não falava com ela havia 2 anos. E o corpo já não respondia como antes. Dores sem explicação, exames sem diagnóstico. Mas foi ali, naquela igreja fria e vazia, que ela sentiu uma presença se aproximar. Não era alguém, era algo. Como se o próprio céu tivesse abaixado para tocá-la. Ela não conseguia ver, mas sentia. E quando olhou para o altar, os olhos da imagem de Padre Pio pareciam vivos. E foi ali que ela desabou de vez.
Ela disse que escutou uma misteriosa voz interna. Não uma voz alta, mas algo que vinha de dentro dela, como se seu próprio espírito estivesse sendo acordado. As palavras diziam: "Volta, não desiste, ainda tem algo te esperando." E ela sabia que não era invenção, porque aquela frase era exatamente o que ela precisava ouvir, sem que ninguém soubesse. Ela levantou as mãos, pediu perdão e tudo o que ela escondia veio à tona como uma enxurrada. Dor, culpa, raiva, tudo saindo pela garganta em forma de pranto. O livro digital de Padre Pio que pode transformar sua vida está no comentário fixado, mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. Há pessoas que andam com o corpo, mas com a alma paralisada. E foi exatamente isso que começou a mudar naquela madrugada. Mulheres que há anos não choravam, de repente desabaram como se tivessem sido lavadas por dentro. Um homem idoso que nunca acreditou em nada espiritual saiu cambaleando dizendo: "Tem algo lá dentro, tem algo lá." E quando voltou no dia seguinte, já não era mais o mesmo. Os olhos estavam diferentes, como se tivessem visto o que não se pode explicar com palavras. Padre Pio havia dito que, antes do fim, muitos seriam tocados, mas poucos entenderiam. Que os sinais viriam de forma sutil, porém intensa. Que as almas mais endurecidas seriam chamadas com força, mesmo que isso significasse dor. E que aqueles que resistissem sentiriam as consequências não no corpo, mas no espírito. Porque chega um momento em que Deus não pede mais, Ele chama, e quem não escuta, perde o que não se pode recuperar. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os ferrantes tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades, pegue agora, antes que acabe. Depois escreva: "Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava." Uma senhora, já de idade, segurava a imagem de Padre Pio como se fosse uma criança. Os olhos dela não paravam de chorar, mas o rosto tinha paz. Era como se, pela primeira vez em muitos anos, ela tivesse sentido que alguém a escutou de verdade. Ela disse que passou a vida inteira sendo forte. Criou os filhos sozinha. Enterrou o marido sem derramar uma lágrima. Mas naquele dia, diante daquela presença invisível, ela quebrou. "Eu não sabia que ainda conseguia sentir algo assim," ela disse. "Achei que minha fé tinha morrido comigo mesma." Mas Padre Pio tinha uma resposta para isso. Ele sempre disse que a fé não morre, ela adormece. E quando chega a hora certa, Deus envia quem Ele quiser para acordar. Mesmo que isso aconteça de forma assustadora. Mesmo que pareça uma tragédia. Porque algumas quedas são, na verdade, livramentos. P. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: "Eu fui tocada por essa verdade." Ela não foi a única. Em silêncio, muitos carregam feridas invisíveis há décadas. E vão se acostumando com a dor, como se fosse parte do corpo. Não falam, não reclamam, apenas continuam, acreditando que ninguém notaria mesmo. Mas naquela manhã, às 5h15, algo mudou.
Foi como se todas as dores escondidas de uma vida inteira tivessem sido reveladas. Cada palavra dita por Padre Pio naquela mensagem parecia ter endereço certo. Era como se ele estivesse olhando nos olhos de cada alma machucada e dizendo: "Eu sei, e agora é a sua vez." Algumas mulheres mais velhas, sentadas nos bancos gastos da capela, seguravam fotos antigas dos filhos que nunca mais voltaram. Algumas diziam ter sentido um calor nas mãos. Outras viram luzes que ninguém mais viu. Mas todas concordaram em uma coisa: havia algo ali, algo forte. Algo que apertava o peito e, ao mesmo tempo, libertava. Não era imaginação, era espiritual. E quem já passou por momentos de quebrantamento sabe reconhecer quando algo maior está presente. Não precisa explicar, só sente. Uma senhora de 64 anos olhou para o altar e começou a repetir baixinho, como quem clama por socorro: "Padre Pio, se for verdade, me mostra, me mostra." E ali, diante da imagem sagrada, ela caiu de joelhos. Disse que viu o próprio sofrimento, como se sua vida estivesse sendo mostrada como um filme. E no meio daquela visão, escutou: "Você suportou demais, agora é hora de cura." Ela não sabe se chorava de dor ou de alívio, mas naquele instante algo dentro dela se quebrou, para depois começar a se refazer. Talvez seja isso que muitos aqui estão esperando sem saber. Um quebrantamento. Porque quando a dor vai sendo acumulada por tempo demais, ela vira rocha. E só Deus pode tocar e desfazer o que o mundo ignorou. Mas atenção, quando Ele toca, pode doer. Não é um carinho, é um despertar. E despertares não são suaves. Eles sacodem, eles revelam, eles expõem. Principalmente o que você vem tentando esconder até de si mesma. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos, são poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: "Padre Pio, eu ouvi teu chamado." Alguns estão assistindo este vídeo como quem olha qualquer outra coisa. Mas algo começa a incomodar. Nó na garganta, uma vontade de pausar, de sair. E isso é um sinal, porque quando algo toca no ponto exato da sua dor, a alma se debate. Ela não quer ser exposta, mas precisa ser, porque o que você não cura, repete. E é por isso que, mesmo sem entender direito, você sente que precisa continuar assistindo, como se esse vídeo tivesse algo que você nem sabe que está procurando. Tem gente que vive anos sendo forte para todo mundo, mas desabar sozinha no banheiro, que ora com palavras que ninguém nunca ouviu, pedindo só um sinal, um só, algo que prove que ainda há desesperança. E Padre Pio sabia disso. Ele dizia que Deus não se revela no espetáculo, mas no silêncio que grita dentro de quem sofre calado. E se você sentiu isso até aqui, é porque há algo se movendo dentro de você, mesmo que não queira admitir. E se eu te dissesse que essa mensagem de hoje foi, sério, revelada exatamente para os tempos em que estamos vivendo? Que cada palavra deixada por Padre Pio só poderia ser compreendida agora por quem já perdeu quase tudo, por quem já não acredita mais que algo bom possa acontecer? Isso não é coincidência, é convocação. E não há escapatória para quem foi chamado. Ou você atende, ou continua vivendo com esse vazio que nem as lágrimas conseguem explicar. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Existem segredos que só são revelados quando a alma está pronta para suportar.
E há coisas que talvez nem deveriam mais estar sendo escondidas. Mas Padre Pio guardou. Ele sabia que o mundo ia mergulhar em um tempo de escuridão espiritual. Que o povo estaria doente por dentro, sorrindo por fora e gritando por dentro. E por isso deixou essas mensagens, não para os curiosos, mas para os que chegaram ao limite, para os que já não têm mais o que perder, para os que andam com o coração rasgado e o espírito cansado. Padre Pio não prometeu vida fácil. Ele avisou que as batalhas seriam duras, que os que resistissem seriam poupados, mas que a maioria escolheria ignorar. Só que agora é tarde para ignorar. O que está acontecendo é real, e o que foi dito não pode ser desdito. Ele revelou que aqueles que ignorassem o chamado teriam o peso da ausência de Deus nos ombros. E quem já sentiu o que é viver sem sentido, sabe que esse é o pior castigo: existir por fora e morrer por dentro, devagar. Estou deixando no comentário fixado um conteúdo que pode ser a resposta que você pediu em oração. É o livro digital de Padre Pio, com orações que carregam libertação e cura. Poucas unidades. Pegue agora, antes que desapareça. Depois diga: essa palavra chegou no meu desespero. Padre Pio via aquilo que os olhos comuns não viam. Ele falava com a alma das pessoas, tocava onde ninguém mais ousava tocar, e quando revelava algo, não era para agradar, era para salvar, mesmo que doesse, mesmo que virasse a vida de alguém de cabeça para baixo. Porque às vezes o que parece tragédia é só Deus virando a mesa, tirando você da mentira confortável para te colocar na verdade que cura. E foi exatamente isso que aconteceu hoje, às 5h15. Você acha que está aqui por acaso? Que clicou neste vídeo sem querer? Que ficou até aqui apenas por curiosidade? Não subestime o mover espiritual. Deus tem maneiras de te alcançar que você não entende, só sente. E se você está sentindo algo, por menor que seja, não ignore. Pode ser sua última chance de cura. Porque quando a alma endurece demais, nem as lágrimas descem mais. E quando isso acontece, só um milagre pode te salvar do abismo. Padre Pio disse que os piores sofrimentos não são os que doem na pele, mas os que ninguém vê. A solidão dentro do casamento, a culpa que ninguém entende, a angústia que surge mesmo quando está tudo certo. É esse tipo de dor que mata aos poucos. E é para esses casos que essa mensagem foi feita. Para você que já não sente mais nada. Para você que sorri por educação, mas grita por dentro. Para você que pensou em desistir, mas mesmo assim continuou. Isso é fé, mesmo sem saber. Mesmo quebrada, você continuou. E agora está aqui, ouvindo o que precisa ouvir. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Lembre-se, o mal também trabalha em silêncio. Ele se alimenta da sua distração, do seu cansaço, da sua descrença. Ele sussurra: deixa para depois. Isso é exagero. Você já está velha demais para mudar. Mas essas vozes não vêm de Deus. Elas querem te manter onde você está, presa, cansada, confusa. Porque quando a luz começa a brilhar, a escuridão se desespera. E é por isso que tantas distrações aparecem quando você tenta se aproximar do que é verdadeiro.
Mas Deus não desiste. Ele tenta de novo e de novo, até que você escute. Até que algo dentro de você diga, agora é a hora. Se esse for o seu momento, você vai saber, vai sentir, porque é impossível ignorar o toque divino. Ele paralisa, ele revela e, principalmente, ele cura. Mas só se você permitir, só se você quiser, só se tiver coragem de encarar a dor que escondeu por tantos anos. A cura vem, mas exige exposição. E expor-se dói, mas é necessário. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga, eu creio. E quando tudo ao redor parecer ruir, quando até mesmo a fé parecer ter te deixado, lembre-se, a escuridão é maior pouco antes da luz voltar. E talvez seja isso que está acontecendo agora, uma preparação, um abalo necessário para que o velho desmorone e o novo possa surgir. Mas você precisa estar atenta, porque o tempo está acabando. As revelações estão se cumprindo, as promessas estão sendo ativadas, e quem não estiver com o coração limpo vai tropeçar. Você já percebeu como certas dores se repetem? Como certos padrões nunca mudam? Isso não é azar, isso é espiritual e precisa ser quebrado. Mas só quem decide romper esse ciclo consegue ver a diferença. E Padre Pio está oferecendo esse rompimento, não para quem quer conforto, mas para quem quer cura. E cura, minha irmã, exige entrega, exige rendição, exige humildade. Não dá para continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo, porque está, e você sente isso. Lá no fundo, você sabe. Você sente isso? Essa inquietação no peito que não estava aí antes? Esse arrepio que vem sem motivo? Não é ilusão, é resposta. É como se o próprio céu estivesse te chamando, sussurrando pelas frestas do invisível, tentando te alcançar antes que seja tarde demais. Você já ignorou sinais assim antes e sabe muito bem onde isso te levou. Quantas vezes a vida te jogou no chão? Quantas vezes você pensou que não ia aguentar? E mesmo assim, aqui está. Mas será que vai suportar mais uma queda? Ou será essa a última chance antes do colapso? O que Padre Pio revelou foi algo que ainda está sendo compreendido. Não foi uma mensagem direta, mas simbólica. Ele falava de uma mulher ferida, com o coração cheio de cicatrizes invisíveis. Uma mulher que foi chamada muitas vezes, mas sempre dizia, agora não. Essa mulher representa todas as que estão ouvindo isso agora e sentem, no fundo da alma, que o tempo está esgotando. Porque quando Deus repete um chamado, não é insistência, é misericórdia. Mas até a misericórdia tem um limite. Ele avisou que o mundo entraria em um ciclo de purificação e que os que não tivessem o espírito preparado seriam resmagados pelo peso do invisível. Que seriam dias em que o sol brilhará, mas os corações estarão em trevas. Que haverá multidões sorrindo, mas por dentro gemendo. E que as mulheres mais fortes seriam as mais feridas. As que sustentam a família, o lar, os filhos, mas não conseguem sustentar a si mesmas. São essas que ele veio tocar, que ele veio acordar. Você sabe do que estou falando. Você sente que essa dor que carrega não é só sua. Parece herdada. Parece que veio de outras mulheres antes de você. Mãe, avó, tias, todas machucadas, todas caladas, todas engolindo o choro para manter a casa de pé. Mas agora chegou a hora de quebrar esse ciclo.
porque essa dor silenciosa vai se tornar destruição se continuar guardada. Ela vai corroer seus ossos, sua fé, seus relacionamentos, vai secar sua alma. E Padre Pio não quer ver isso acontecer. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois, volte aqui e escreva: Amém, eu fui tocado por essa palavra. Ele também avisou que muitos sinais viriam por meio da tecnologia, que as mensagens do céu seriam espalhadas não mais por profetas em carne, mas por vozes misteriosas em vídeos, textos, sonhos e arrepios. E que os sensíveis reconheceriam, que os olhos espirituais seriam abertos mesmo sem entendimento racional. E é por isso que você está aqui, porque essa não é só mais uma narração, é uma convocação. Quantas vezes você sonhou com situações estranhas, com lugares que nunca viu, com rostos que te olhavam em silêncio? Isso não é aleatório. Os sonhos são portas. Padre Pio dizia que a alma tenta avisar o corpo do que está por vir, mas muitos preferem silenciar esses sinais, sufocar o espiritual e alimentar apenas o corpo e a rotina. Isso é um erro grave, porque quando a alma grita é porque está tentando te salvar, mas se você calar a alma, ela adoece. A alma doente não se cura com remédio. Precisa de toque divino. Ele revelou que as próximas batalhas não seriam mais físicas, que não seriam guerras com armas, mas guerras dentro das casas, guerras dentro do coração das mulheres, que as mães seriam as mais atingidas, que as avós perderiam o brilho no olhar, que o inimigo usaria os filhos como armas para enfraquecer o coração das mães, que seriam tempos de inversão, onde o mal pareceria o bem e o bem seria zombado, e que só quem tivesse acesso ao sagrado conseguiria se manter firme. Só quem soubesse o que orar, quando orar e com que palavras orar, sobreviveria à tormenta espiritual que já começou. Poucos verão, menos ainda vão entender. O livro que deixei no comentário fixado é um tesouro espiritual. Baixe agora, com fé, e se algo mexer com você, volte aqui e escreva: Hoje, Deus falou comigo em silêncio. Não é exagero, não é sensacionalismo, é profecia. E ela está se cumprindo. Os próximos meses não serão fáceis. Haverá mais caos, mais confusão, mais dor emocional disfarçada de rotina. Mas aqueles que estiverem preparados espiritualmente resistirão. Porque a guerra não será contra pessoas, será contra vozes, contra pensamentos, contra mentiras que você repete para si mesma. E se você não souber discernir o que é de Deus e o que é do inimigo, será arrastada. Você sente que algo está errado. Não sabe o que é, mas sente. O sono não vem como antes. As orações não saem como antes. Até a fé parece distante. Mas sabe o que é isso? É o esgotamento da alma. É o cansaço de quem fingiu por tempo demais. E agora chegou no limite. E é por isso que essa mensagem foi revelada às 5h15. Porque há pessoas que só conseguem ouvir quando a dor ultrapassa o limite do suportável. E se você está aqui, é porque já chegou nesse ponto. E Deus, na sua misericórdia, está te oferecendo um último caminho. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Há um mistério que ainda não foi revelado totalmente. Um fragmento da mensagem de Padre Pio que os estudiosos não entenderam. Ele escreveu: Ela saberá quando o sino tocar por dentro.
Isso tem intrigado estudiosos há décadas. Quem é ela? O que significa o sino por dentro? Mas há quem diga que essa frase não era para ser entendida com a mente, era para ser sentida, e que cada mulher que fosse tocada espiritualmente por essa mensagem saberia que essa ela era ela mesma, você. E o sino é esse despertar que está acontecendo agora. Você precisa entender, isso não é sobre medo apenas, é sobre livramento. Porque o mal vai continuar vindo, e vai vir mais forte, mais sorrateiro. Vai usar a voz de pessoas próximas, vai te colocar contra os seus. Vai te enfraquecer pela dúvida. E se você não estiver coberta espiritualmente, ele vai entrar. Não adianta correr quando a porta já estiver aberta. Você precisa se proteger agora. Precisa buscar o que foi deixado exatamente para esse tempo. As orações ocultas, as revelações seladas, as palavras que curam por dentro. O livro está no comentário fixado, mas não ficará lá por muito tempo. Ele carrega revelações que Padre Pio pediu que fossem conhecidas nos últimos tempos. Pegue agora, depois diga Amém. Eu ouvi o chamado. Você ainda tem escolha, mas por quanto tempo? Será que amanhã ainda será possível? E se não for? E se esse vídeo desaparecer? E se essa chance não se repetir? Você vai se perdoar por não ter escutado? Ou vai carregar mais esse arrependimento? Porque a verdade é, se você chegou até aqui, foi porque Deus quis. E você sabe disso. Mesmo que tente negar, mesmo que tente se distrair, algo em você está dizendo, fica até o final, isso é para você. E de fato é, mas não para a versão que você é agora, e sim para a versão que precisa emergir. Aquela mulher ferida, cansada, esquecida por todos, mas jamais esquecida por Deus. A mulher que foi chamada, mesmo em pedaços. A mulher que, mesmo destruída, ainda tem algo sagrado dentro de si. Algo que só precisa ser reaceso. E é isso que essa mensagem veio fazer. Acender de novo. Fazer queimar o que estava frio. E despertar o que adormeceu de tanto sofrer. Você percebe? Está sentindo o que está acontecendo dentro de você agora? Não é só emoção, não é só arrepio. É um tipo de memória espiritual. Algo que você não sabe explicar, mas sabe que sempre esteve ali, adormecido. É como se essa mensagem estivesse acordando uma parte sua que ficou esquecida por anos. E essa parte está reagindo, está gritando, está dizendo, é agora, porque o tempo da espera acabou e o tempo da decisão chegou. Padre Pio dizia que os sinais mais claros viriam em forma de inquietação, que quem estivesse em sintonia espiritual não conseguiria continuar vivendo normalmente depois de ser tocado por certas verdades. Você sente isso agora? Algo em você está dizendo, isso não é só um vídeo, porque não é. Isso é um chamado. Um daqueles que a alma reconhece, mesmo quando o corpo tenta ignorar. E se você não responder, vai carregar esse silêncio como um peso eterno. Ah, feridas que você nunca contou para ninguém. Traições que você engoliu calada. Vontades de sumir que você camuflou com sorrisos. Quantas vezes você teve que ser forte para todo mundo e ninguém foi forte por você? Quantas noites você fingiu dormir porque não queria mais conversar? Isso não é normal, isso não é saudável. Isso é a alma implorando por um recomeço. E Deus está dizendo, eu vi cada lágrima que você não deixou cair. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora, antes que acabe.
Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Você vive carregando culpas que não são suas, assumiu dores que não te pertenciam, tentou manter todo mundo de pé, mesmo quando você mesma estava desabando por dentro. E agora você está cansada e talvez nem tenha mais forças para lutar. Mas mesmo assim, algo em você resiste. E é por isso que essa mensagem te encontrou. Porque quem ainda consegue ouvir esse tipo de chamado, mesmo fraca, ainda está viva por dentro. E onde há vida, há milagre. Padre Pio disse que os anjos se aproximariam das mulheres que choram escondido, que os lares onde há silêncio e dor seriam visitados primeiro, porque Deus não começa pelos templos cheios, mas pelos corações vazios. E talvez você sinta agora algo estranho na sua casa. Um hope, peso que se transforma em leveza. Uma calma que te observa, mas não assusta. É o toque do divino. Discreto, misterioso, mas impossível de ignorar. Não é exagero, não é sensacionalismo, é profecia. E ela está se cumprindo. Os próximos meses não serão fáceis. Haverá mais caos, mais confusão, mais dor emocional disfarçada de rotina. Mas aqueles que estiverem preparados espiritualmente resistirão. Porque a guerra não será contra pessoas, será contra vozes, contra pensamentos, contra mentiras que você repete para si mesma. E se você não souber discernir o que é de Deus e o que é do inimigo, será arrastada. O livro digital de Padre Pio que pode transformar sua vida está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé: essa palavra me encontrou por dentro. Você precisa saber que há forças operando contra você agora. Não é coincidência que você quase não assistiu esse vídeo, que quase desistiu no meio, que algo tentou te distrair. Isso acontece sempre que há algo poderoso prestes a ser revelado. E a dúvida vem como sabotagem, como resistência espiritual. É o inimigo tentando impedir que você receba aquilo que pode quebrar as correntes que te amarram há décadas. Mas você ficou. E isso já é um sinal de que você está sendo guardada. Agora, preste atenção. Padre Pio revelou que o tempo dos mornos está acabando, que quem não escolher será escolhido, e que quem não se posicionar será derrubado. Isso é sério, não é brincadeira. O mundo está entrando numa escuridão invisível. E só os que têm luz dentro de si conseguirão enxergar o caminho. Essa luz é acesa por fé, por oração e por palavras reveladas. Exatamente como as contidas nesse livro digital que está sendo entregue agora, antes que seja tarde. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades, pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Sabe o que dói mais? Não é o que fizeram com você. É o que você deixou de viver por causa disso. É ter que sorrir quando tudo em você queria gritar. É engolir palavras que machucam só para manter a paz. É ter fé, mas sentir que Deus está longe. É viver como se estivesse sempre de luto, mesmo que ninguém tenha morrido. Essa dor silenciosa é a que mais mata. E Padre Pio sabe disso.
Por isso, ele veio para te tocar justo aí, nesse lugar que ninguém vê, mas que você sente todos os dias. E se você não cuidar agora, essa dor vai te endurecer, vai te transformar em alguém que você não é, vai fazer com que você perca a esperança, a doçura, a luz que sempre teve. Mas você ainda pode evitar isso, ainda dá tempo. A janela está aberta, mas não ficará assim por muito tempo. A decisão está nas suas mãos, mas o tempo está contra você. Cada minuto que passa, mais distante você pode ficar daquilo que poderia te curar de verdade. Estou deixando no comentário fixado um Roposo Presente Espiritual Raro, o livro digital de Padre Pio com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. Não deixe a rotina te enganar. Não é porque você levanta, trabalha, cuida de tudo que está bem. Muitas vezes o corpo está vivo, mas a alma está enterrada. E sabe o que Padre Pio dizia sobre isso? Que a pior morte é a da alma, porque essa não tem velório, ninguém percebe, mas ela destrói tudo ao redor: casamento, saúde, fé, esperança. E você sabe que já começou a sentir isso. Não tem mais brilho nos olhos, não tem mais vontade, só sobrevive. E isso não é viver. É por isso que hoje, às 5h15, o céu decidiu intervir. Não com trovões, não com milagres barulhentos, mas com palavras. Palavras que tocam, que abrem, que revelam. E se você chegou até aqui, é porque já foi tocada. E agora, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com isso? Vai ignorar como sempre? Vai fingir que não sentiu? Ou vai tomar uma decisão que pode mudar tudo? Não para o mundo, mas para você. Porque no fim, é você quem precisa voltar a viver de verdade. Não espere! Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Não permita que essa dor continue sendo sua prisão. Não aceite mais esse papel de sobrevivente. Você é mais do que isso, e Deus quer te mostrar isso. Mas precisa da sua resposta, e ela precisa vir agora, porque o amanhã é uma ilusão. O que você precisa está aqui, agora, neste exato momento. E, confident, você sabe disso, está sentindo isso. E o que você faz com essa sensação vai definir tudo. Você percebeu que nos últimos tempos há um cansaço diferente no ar? Não é físico, é algo mais profundo. Como se o espírito estivesse carregando um peso que você não sabe de onde veio. E esse peso vai crescendo a cada dia, sufocando aos poucos. Acordar já não tem mais sentido. A vida se tornou um eterno repetir de tarefas vazias. O corpo segue, mas a alma parou em algum ponto que você nem sabe mais qual foi. Talvez no trauma, talvez na última perda, talvez no momento em que você percebeu que ninguém viria te salvar. Padre Pio falou disso. Ele disse que o maior ataque dos tempos finais seria contra o ânimo da alma, que o desânimo seria a ferramenta do inimigo. Ele não precisa te tirar tudo, basta te fazer parar de sentir, parar de esperar, parar de confiar. E quando a alma para, tudo desaba em sequência. Saúde, casamento, fé, coragem, tudo cai como dominós. Por isso, essa mensagem não veio por acaso.
Ela chegou para interromper esse colapso espiritual que já começou dentro de você, ainda que silenciosamente. Pim, Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Você precisa se lembrar de quem era antes de começar a carregar tudo sozinha. Antes das decepções, antes dos abandonos, antes de fingir que não doía. Porque aquela mulher ainda está aí dentro. Só foi silenciada pela dor, pelo tempo, pelos olhares que te julgaram, pelos silêncios que te fizeram pensar que era melhor calar. Mas Deus nunca se esqueceu dessa mulher. E Ele está chamando por ela agora, não para expor, mas para curar, porque chegou a hora de restaurar o que a vida quebrou. E quando o Padre Pio avisou que os dias viriam com vestes de normalidade, mas carregariam catástrofes internas, ele sabia exatamente o que estava dizendo, porque hoje o mal não vem com chifres e fogo, ele vem em forma de apatia, de frieza emocional, de distanciamento espiritual. E o mais assustador, ele entra pela rotina. Ele entra enquanto você está distraída. E quando você percebe, já está morando com ele. Já está convivendo com essa presença que suga, que pesa, que destrói de dentro para fora. Se você está sentindo que perdeu o controle, que tudo desandou sem aviso, você não está errada. As forças espirituais contrárias se intensificaram, as sombras aumentaram, e aqueles que não estiverem conectados ao sagrado vão afundar, porque o que está acontecendo agora é invisível aos olhos, mas devastador para a alma. E você sente, você sabe, algo está te dizendo, não dá mais para seguir assim. E é verdade, não dá mais. Pop, no comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos, são poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. Quantas vezes você tentou se convencer de que ainda dava tempo? Quantas vezes prometeu que ia se cuidar, que ia buscar ajuda, que ia voltar a orar? Mas sempre acontecia algo, sempre tinha alguém precisando mais, sempre você se colocava por último. Só que agora não dá mais, porque nem você consegue mais disfarçar o cansaço. Ele transborda, ele vaza em forma de silêncio, de dor no peito, de lágrimas sem explicação. E o mais perigoso, você começou a se acostumar com isso, a acreditar que esse estado é o normal, que essa ausência de alegria é apenas parte da idade, que esse vazio é natural. Mas não é, é alarme espiritual, é sinal de alerta, é o céu tentando te acordar antes que seja tarde demais. E é por isso que você precisa continuar ouvindo, porque cada palavra que sai agora é uma corda jogada no seu abismo, e você precisa decidir, segura ou se entrega. Estou deixando no comentário fixado um conteúdo que pode ser a resposta que você pediu em oração. É o livro digital de Padre Pio, com orações que carregam libertação e cura. Poucas unidades. Pegue agora antes que desapareça. Depois diga: essa palavra chegou no meu desespero. Você lembra quando acreditava com força, quando orava com fé e sentia paz, quando mesmo com problemas sabia que Deus estava contigo? O que fizeram com essa fé? Em que momento você permitiu que ela fosse apagada? E o mais importante,
Você quer mesmo continuar vivendo assim? Porque se a resposta for não, então precisa tomar uma atitude agora. E não é para agradar os outros, é pela sua alma, pela sua sanidade, pela sua sobrevivência. Padre Pio sempre dizia que a fé não morre, ela se esconde. E quando chega o tempo certo, Deus envia sinais para despertá-la. Mas se a pessoa ignora, a alma começa a adoecer. E não há médico que cure isso. A ciência não alcança o que é espiritual. E o que você sente não tem nome nos manuais, mas tem nome no céu, chamado. Você está sendo chamada. E não é à toa que chegou até aqui. Você pode até tentar negar, mas não vai conseguir esquecer essa mensagem depois de ouvi-la. Não espere! Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Você sente algo no ar? Uma mudança? Um aviso? É como se tudo estivesse prestes a acontecer. E está. As revelações de Padre Pio não foram feitas para assustar, mas para preparar. Porque o pior castigo é ser pega desprevenida, é estar no meio da tempestade sem abrigo. E o que está vindo não será leve. Mas os que estiverem firmes no espírito passarão. Vão chorar sim, vão sofrer sim, mas não serão destruídos, porque terão sido avisados, como você está sendo agora. Você pode tentar seguir como se nada tivesse acontecido. Pode fingir que não sentiu nada. Pode apagar esse vídeo. Mas essa voz vai ecoar dentro de você. Porque quando Deus fala, a alma não consegue esquecer. Pode até tentar, mas o sussurro divino continua. Ele vai te acompanhar nos dias seguintes. Vai se fazer presente nos momentos de silêncio. E cada vez que você tentar fugir, algo vai te lembrar. Você foi avisada. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga, eu creio. E mesmo assim, você ainda hesita, ainda pensa, será que é para mim? Sim, é para você. É para você que não é mais ouvida, que está cansada de fazer tudo por todos, que chora escondida, que ora calada, que se sente esquecida por Deus. Mas Deus não esquece, Deus não abandona, Deus não ignora. E Ele está aqui agora, usando essa mensagem para te lembrar disso. Porque talvez seja a última vez que ele possa alcançar você antes do colapso total. Se você continuar ignorando, a dor vai crescer, a fé vai secar, a casa vai adoecer. E não haverá justificativa, não haverá mais escapatória, porque o que está chegando vai tocar a todos, e quem não estiver com o coração limpo vai cair. Não importa quanto dinheiro tenha, não importa o quanto fingiu, só vai resistir quem estiver enraizado na verdade. E a verdade foi entregue, agora, aqui, neste vídeo. A decisão está nas suas mãos. Padre Pio deixou sérias, alertas e orações para os dias de purificação, e estão no livro digital que coloquei no comentário fixado. Só baixe se precisa de um milagre urgente. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva, essa oração foi feita para mim. Você sabe o que precisa fazer. Está ouvindo essa voz aí dentro. E ela está dizendo, vai, agora! Não espere mais um sinal, não espere o fundo do poço, não espere a dor se transformar em destruição. A chance está aqui. E se você deixar passar, não terá como dizer que não sabia, porque foi avisada, foi tocada, e mesmo assim pode escolher ignorar ou agir. E se decidir agir, Deus vai fazer o impossível,
Vai restaurar o que parecia perdido. Vai reacender o que o mundo apagou. Você sabe o que mais destrói uma mulher de fé? Não é a traição, nem a perda, nem o abandono. É a sensação de que Deus ficou em silêncio, que todas as orações foram em vão, que tudo que você deu ao mundo não valeu nada. E é isso que está acontecendo com milhares agora. Mulheres que sempre sustentaram a família com fé, que sempre colocaram os filhos no colo mesmo doendo por dentro, agora estão vazias, silenciadas e à beira do colapso espiritual. Padre Pio disse que o silêncio de Deus não é ausência, é teste, é preparação. É o momento em que ele observa quem vai continuar mesmo sem aplauso, mesmo sem resposta, mesmo sem sentir. Porque os escolhidos não são os que vivem de emoção, são os que suportam o silêncio e continuam firmes. E você está nessa fase agora. O céu está em silêncio, sim, mas não porque te esqueceu. Está te preparando. Porque o que virá exigirá fé bruta. Fé de quem não desiste. Mas, atenção, se você não se alinhar agora, quando o vendaval chegar, não haverá tempo de correr. É por isso que Padre Pio deixou essas revelações. Porque os que resistirem aos ataques invisíveis serão os que já estarão com o espírito fortalecido. E você só fortalece o espírito com revelação e oração profunda. É isso que o livro no comentário fixado carrega. Não são textos bonitos, são palavras de guerra espiritual. Palavras que abrem portas no invisível. Palavras que quebram maldições hereditárias. Palavras que limpam o ambiente e selam a mente. Você precisa saber que há batalhas sendo travadas agora mesmo sobre sua vida. E muitas delas você já perdeu sem perceber. Cada vez que você se cala diante da injustiça, cada vez que você aceita o desrespeito, cada vez que você rebaixa a própria fé só para agradar os outros. Tudo isso são pequenas mortes espirituais. E Padre Pio disse: a alma morre em silêncio, não em grito. Você sente isso, não sente? Que há algo morrendo dentro de você, mas ainda pulsa. E enquanto pulsar, há esperança. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Você já pensou como seria sua vida se tivesse recebido no passado essa revelação? Se antes de tantas quedas alguém tivesse te avisado que o mundo espiritual era real? Que você estava sendo cercada por forças que queriam te ver no chão? Você teria feito tudo diferente, não teria? Mas não teve ninguém. Ninguém te preparou. Você teve que aprender tudo na marra. Teve que levantar sem apoio. Teve que fingir força enquanto morria por dentro. Mas hoje o aviso chegou. E agora você tem uma escolha. E essa escolha precisa ser feita com urgência, porque o mundo espiritual não espera. O mal age com rapidez. E se você demora demais para responder ao chamado de Deus, o inimigo preenche os vazios. Ele entra pelas frestas, e a fresta é a sua indecisão, é a sua distração, é o seu "depois eu vejo". E enquanto você adia, a sua casa adoece, o seu espírito seca, a sua vida escurece. E quando acorda, às vezes, já é tarde. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado, mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois, escreva com fé. Essa palavra, com fé, me encontrou por dentro. Agora me escute com atenção.
O tempo que você tem hoje não é garantido amanhã. E se você continuar levando a vida no automático, fingindo que está tudo bem, ferido, algo mais sério vai acontecer. Porque Deus avisa, mas se você não escuta, Ele permite. Permite a dor, permite o colapso, permite a queda. Não por maldade, mas por amor, porque alguns só acordam quando perdem tudo. E Ele prefere te ver acordada e ferida do que anestesiada e perdida. Então, antes que algo mais aconteça, ouça, levanta, acorda, busca, restaura. O que está nesse livro é chave, é acesso, é senha para destravar o que está trancado há anos. Tem oração ali que foi feita por quem já tinha visto o mundo espiritual, por quem conversava com Deus em lágrimas. São palavras que queimam, que purificam, que limpam a alma de dentro para fora. E isso não é discurso, é urgência. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Você não pode continuar alimentando essa ideia de que está velha demais para mudar. Isso é uma mentira do inimigo. Enquanto você respira, Deus ainda tem algo para fazer em você. Mas Ele só age quando você se move. Fé parada não gera milagre. Fé parada apodrece. E essa é a doença espiritual mais perigosa, a da estagnação. Gente que parou de crer, que parou de esperar, que parou de orar e que vai morrendo lentamente por dentro, sem que ninguém perceba. Você já percebeu como tem se afastado das coisas de Deus? Como perdeu a alegria que sentia ao ouvir uma palavra? Como não sente mais nada nas orações? Isso não é culpa sua. É resultado de uma guerra espiritual que você não viu começar, mas que já está destruindo tudo ao redor. E se você não agir agora, o próximo a cair será o seu espírito. E quando o espírito cai, o corpo segue, a mente adoece e a vida desmorona. Bem, o livro está no comentário fixado, mas não ficará lá por muito tempo. Ele carrega revelações que Padre Pio pediu que fossem conhecidas nos últimos tempos. Pegue agora, depois diga: Amém, eu ouvi o chamado. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Você ainda sente que precisa continuar ouvindo isso, não sente? É como se algo dentro de você dissesse: fica mais um pouco, ainda tem algo para você aqui. E tem, porque Deus não fala pela metade. Ele completa, Ele termina, Ele revela, mas só para quem permanece. Os curiosos não recebem a revelação inteira. Os impacientes perdem o segredo no meio do caminho. Mas você ficou até aqui, e por isso vai receber o restante. Padre Pio deixou escrito: os que esperarem até o fim verão o que os apressados nunca enxergarão. Isso foi uma profecia e está se cumprindo agora. Porque as últimas palavras dessa mensagem são as mais fortes, as mais decisivas, as que vão selar o que começou lá no início. E você precisa escutar com o coração aberto. Porque o que vem agora não é para confortar, é para confrontar, é para mudar. E mudança, minha irmã, dói. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro. O livro digital de Padre Pio com mensagens que estavam misteriosas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora, antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. Agora olhe ao seu redor. Veja como tudo parece o mesmo, mas
Você não é mais a mesma. Algo mudou aí dentro. Algo foi ativado. Algo que você não vai conseguir mais ignorar. Porque a verdade, quando entra, não sai mais. Ela incomoda, ela pressiona, ela empurra. E a única saída é obedecer, é se render, é aceitar que Deus está te chamando não para te punir, mas para te reconstruir, porque há algo novo chegando, mas só chegará se o velho sair. Você sabe qual é esse velho? É o medo, é a culpa, é o cansaço, é a ideia de que você não é suficiente. Tudo isso precisa morrer hoje, agora, porque se você não enterrar isso, não vai ter espaço para o novo de Deus. E ele não coloca vinho novo em odre velho, ele só derrama onde há espaço. E agora, você precisa decidir. Vai continuar carregando tudo sozinha? Ou vai deixar que ele derrame o que estava reservado para você?